O presidente Trump, voltando da China, continua repetindo a mesma mensagem, que a guerra com o Irã sempre foi sobre impedir que o país tenha armas nucleares. Eles não podem ter isso, ele disse, e nós vamos recuperar aquele material nuclear, custe o que custar, de forma voluntária ou não. Esse é o ponto central aqui. A alegação do presidente Trump é que os iranianos querem constantemente ter uma arma nuclear, e que foi a ameaça iminente disso que deu início à guerra. Embora ele tenha dito depois que todo esse material está enterrado sob 3 montanhas diferentes. Ele ainda não conciliou essas duas afirmações contraditórias, mas continua insistindo nesse ponto. O Irã não pode ter uma arma nuclear. Mas, como Ted Postol, que esteve no nosso programa no ano passado, explicou para todo mundo, o Irã tinha algo em torno de 400 quilos de material reprocessado, o suficiente para fabricar de 10 a 12 bombas. E isso ficou público até, se não me engano, janeiro, agora em janeiro, quando Steve Woodcock disse que tinham acabado de descobrir essa ideia completamente maluca, que eles tinham isso e que nos ameaçaram com armas nucleares. Bom, e a gente tem de volta aqui o Ted Postol para atualizar alguns dos fatos que ele vem explicando para a gente há um tempo. Para ser sincero, nada disso me surpreendeu. E a gente vai ver o que tudo isso indica sobre para onde essa guerra pode caminhar agora e o que está no centro dela. Ted, claro, bem-vindo de volta. Para quem está chegando agora, e talvez não conheça, ele é professor de Ciência e Tecnologia no Programa de Estudos de Segurança Nacional do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT. Então, Ted, antes de mais nada, bem-vindo de volta ao programa. É sempre um prazer ter você aqui. Muito bom estar aí. Sempre bom aqui. Olha, a gente gosta de dar crédito a quem merece. E eu lembro da primeira vez que eu ouvi o Steve Woodcock fazer aquela descoberta e admissão do lado iraniano. Eu pensei, cara, assiste nosso programa, você devia ter sabido disso no ano passado. Mas enfim, o resto do mundo finalmente alcançou a informação que você já tinha. E agora eu quero te mostrar esse comentário do presidente Trump aqui, porque é nisso que ele continua batendo. Eles acham que, bom, eu vou me cansar disso, ou vou ficar entediado, ou que vai haver alguma pressão. Mas não há pressão. Nenhuma pressão. Nós vamos ter uma vitória completa. O Irã me disse de forma muito clara porque eles pretendem nos entregar o que eu chamo de pó nuclear. É mais fácil falar assim. Mas vocês vão ter que retirar isso, porque eles não têm o equipamento necessário para mover. Você e a China são os únicos 2 países no mundo que poderiam retirar isso. Tá bom, tudo bem. Tenho quase certeza de que outros países também têm tratores, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Primeiro, o que você acha desse foco atual nessa tal de poeira nuclear que ele vive mencionando? Só pra gente entender melhor, do que exatamente ele está falando? Bem, o que ele está falando é de um material chamado hexafluoreto de urânio. É basicamente uma molécula de urânio com 6 átomos de flúor em volta do urânio. E tem uma característica interessante. Se você aquece acima da temperatura ambiente, ele parece um sal, sabe? Um material branco, salino, cristalino, quando está na temperatura ambiente ou abaixo dela. Mas ele vira gás bem rápido quando a temperatura sobe, algo em torno de 50 ou 60 graus Celsius, ou 150, 160 graus Fahrenheit. E esse gás pode ser colocado em centrífugas. Essas centrífugas são cilindros que giram em velocidades altíssimas, algo como 60 mil rotações por minuto, no caso da centrífuga iraniana IR-6. Isso dá mais ou menos 1000 rotações por segundo, só para ter uma ideia. As forças centrífugas na parede desse cilindro girando chegam a cerca de 400 mil vezes a força da gravidade. Por isso, de 95 a 99% do gás fica praticamente colado na parede, de tão fortes que são essas forças. E esse cilindro giratório tem mais ou menos 20 centímetros de diâmetro,
ou seja, uns 8 polegadas. E no meio fica um vácuo, porque as forças centrípetas são tão grandes que tudo acaba se acumulando nas paredes. Aí existem técnicas para fazer o gás circular. Eu devia até dar uma palestra sobre isso, na verdade. Tem umas coisas interessantes. Bom, deixa pra lá. Enfim, essas centrífugas podem ser usadas para enriquecer esse material, que ele chama de pó, mas que está no estado sólido, a níveis cada vez mais altos de urânio-235 em relação ao urânio-238. O urânio natural tem mais ou menos 0,7% de urânio-235, e o que se quer para construir uma bomba atômica é algo em torno de 85 ou 90% de urânio-235. É disso que você precisa para juntar uma massa crítica e provocar uma explosão atômica. Então, no ano passado, você nos disse que eles tinham material enriquecido a 60%, o suficiente para fazer de 10 a 12 bombas, como você mencionou. Mas surgiram informações mais recentes dizendo que eles têm urânio enriquecido a 20% e, em outros níveis, o bastante para produzir até 200 bombas nucleares. Isso vem do Boletim dos Cientistas Atômicos. Não é nenhum tipo de propaganda de alguém. Você concorda com essa avaliação? Bom, eu não analisei esse assunto em detalhes, mas acho que é verdade. Só que não é tão... Bem, é uma preocupação, sim, eu não quero minimizar isso. Mas o plutônio de que estão falando ali é produzido num reator de energia. E o problema é que dá para fazer bombas com esse plutônio, é o que chamam de plutônio de grau de reator. Só que isso exige um nível bem avançado de projeto. O ponto é que, para construir uma bomba, o ideal é ter um isótopo bem puro de plutônio, o plutônio 239. E quando o plutônio é produzido num reator de energia, ele fica lá dentro por muito tempo. E à medida que o plutônio vai se acumulando, outros isótopos de plutônio também se acumulam, porque ele está num campo de nêutrons enquanto o reator está funcionando. Então você acaba tendo plutônio 239, 240, 241, 242 e por aí vai. Todos esses outros isótopos tendem a se desintegrar de forma meio aleatória. Por isso, quando se constrói uma bomba de plutônio com esse tipo de material, é preciso ter um mecanismo de implosão de plutônio extremamente eficiente para conseguir comprimir tudo antes que se desfaça. Então, esse tipo de plutônio é bem menos problemático, a menos que exista um programa muito avançado para construir bombas de plutônio. E o Irã tem capacidade técnica para fazer isso? Bom, poderia acabar acontecendo, mas eu não acho que eles precisariam testar usando aquele material. E além disso, teriam que fazer muito processamento químico. Uma coisa que me chama a atenção é que o presidente Trump tem focado tanto nesses cerca de 440 quilos de material reprocessado a 60%, em tirar isso de lá, em recuperar e por aí vai. Mas segundo o Boletim dos Cientistas Atômicos, eles dizem o seguinte: olha, há muito mais do que isso. E mesmo que, com o tempo, ainda que de forma hipotética, o Irã realmente entregasse esse material, isso não eliminaria a capacidade deles de, no futuro, Erring-Broad. Eu acho que o conhecimento já existe, está entre os engenheiros e cientistas. E não estamos falando de, meia dúzia de pessoas. Estamos falando de milhares de pessoas, milhares de profissionais extremamente qualificados e experientes. Então, isso não vai simplesmente desaparecer. E o ponto que eu vou destacar mais adiante na nossa conversa é que não há nenhuma esperança de resolver esse problema por meios militares.
Simplesmente não há, a menos que alguém queira transformar todo o Irã em uma ruína radioativa com centenas ou milhares de armas nucleares e matar todo mundo. A menos que seja isso que se queira ou que se esteja disposto a fazer. Tenho quase certeza de que isso não vai acontecer, por vários motivos. Olha, uma das coisas que eu queria te perguntar hoje é sobre algo que o Irã tem considerado. E isso é importante, porque mostra que está dentro do campo de possíveis resultados diplomáticos. Eles disseram algo como: e se a gente pegar esse material reprocessado e, ao longo de um certo tempo, reprocessar até que ele não seja mais de grau militar? Misturar, diluir. Você pode explicar isso pra gente? Blend it down. Well, the idea is very simple. Bom, a ideia é bem simples. Você tem o hexafluoreto de urânio, que pode ser colocado rapidamente em centrífugas e transformado em hexafluoreto de urânio enriquecido a 90%. Esse material pode depois ser convertido em metal de urânio, que é o que se usa para construir bombas atômicas. Então, o que está sendo proposto aqui é que eles também têm hexafluoreto de urânio enriquecido a 20%. E, claro, eles têm o hexafluoreto de urânio natural, ou seja, urânio com 0,7% de urânio 235. Se você pega esse hexafluoreto de urânio natural com 0,7% e mistura com o de 60%, dá para diluir para, digamos, 20, 10, 5% e assim por diante, níveis bem mais baixos de enriquecimento. E eles propuseram que poderiam, enfim, discutir algum tipo de mecanismo para fazer essa diluição do hexafluoreto de urânio. Isso é malagurtes entre o momento em que decidissem A ideia é aumentar o tempo entre a decisão deles de seguir em frente e produzir uma bomba, em comparação com o que já tem com enriquecimento de 60%. Basicamente, o que eles estão oferecendo é fazer algo que aumente, de forma mecânica e verificável, o tempo necessário para produzir armas atômicas com o material que possuem. Hoje eles poderiam fazer isso, é difícil saber com precisão, mas em potencial poderiam conseguir em questão de semanas. O tempo exato depende de quão preparados eles estão. Se estiverem totalmente prontos, poderiam produzir uma bomba atômica a cada poucas semanas com esse material, talvez até mais rápido, se tudo estiver no lugar. Mas é impossível acreditar que eles não tenham as centrífugas necessárias para isso. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque o governo afirma que havia 3 locais onde tudo isso estava acontecendo e que todos foram destruídos na Operação Martelo da Meia-Noite, em 2025. Então, todo esse material, o que o Trump continua chamando de poeira nuclear, que é 60% de material reprocessado, aparentemente está dividido entre 3 lugares diferentes. E eles precisam que os Estados Unidos e a China venham buscar isso, e por aí vai. Ou seja, eles não conseguem tirar esse material de lá. Mas, pelo que eu lembro de uma das nossas conversas anteriores, e me diga se isso está certo, os iranianos têm capacidade de fabricar novas centrífugas, não só aquelas que estariam enterradas sob essas montanhas. Então, pode haver coisas acontecendo que a gente nem sabe. Isso procede? Bom, quer dizer, nos 3 ou 4 meses antes da Operação Midnight Hammer, os iranianos estavam produzindo cerca de 440 centrífugas por mês. 440. Agora, para montar o que eles chamam de uma cascata, o modelo padrão com que os iranianos vinham trabalhando, eles precisam de 174 centrífugas. Então isso é basicamente um arranjo de centrífugas, mas não vamos nos prender a esses detalhes. O ponto é que eles estavam construindo com facilidade 2 até 2,5 cascatas de centrífugas por mês. Agora, eles não necessariamente tinham montado essas centrífugas em cascatas e ajustado tudo, o que é uma operação complexa,
mas é claro que eles tinham uma capacidade de fabricação impressionante. Clearly had tremendous manufacturing capability. Now, we don't know how many Agora, a gente não sabe quantas dessas centrífugas estão por aí, porque perdemos a capacidade de monitorar as instalações de produção quando, de forma totalmente arbitrária, e eu repito, arbitrária, o Sr. Trump decidiu sair do que se chama de JCPOA, o Plano de Ação Conjunto e Global. Esse era um acordo que tínhamos alcançado em 2015, que eliminava qualquer possibilidade de o Irã construir armas nucleares e tinha condições de fiscalização extremamente rigorosas. Então era realmente um bom acordo. Ele simplesmente alegou, sem nenhuma prova, foi absurdo, que esse não era um bom acordo. Um exemplo típico de decisão sem análise, como entrar em guerra sem pensar nas consequências. E ao fazer isso, ele removeu uma restrição importante, e os iranianos não reagiram de forma negativa imediatamente. did not respond in a negative way immediately. They tried to, Eles tentaram, segurar essa situação por um tempo. Normalmente é assim que os Estados Unidos acabam estragando vários acordos e tratados que assinamos ao longo dos anos. A gente pode citar vários exemplos. Você mesmo já falou disso quando mencionou a Ucrânia ou o Acordo de Minsk e por aí vai. A administração Biden, então, deixou a bola cair. E não vamos deixar o Sr. Biden e o Antony Blinken saírem ilesos dessa. O que eles fizeram foi o seguinte: em vez de restabelecer imediatamente o JCPOA, eles agiram como os democratas costumam agir. Eu ainda tenho esperança de que surja um novo Partido Democrata, se eles retomarem o Congresso. Porque se continuarmos com o velho Partido Democrata, estamos com um grande problema. O país inteiro está com um grande problema. A gente precisa de um Partido Democrata com liderança política de verdade. a Democratic Party that has some real political leadership. But the real problem was. Mas o verdadeiro problema foi que o Biden não restabeleceu imediatamente o acordo nuclear, o JCPOA. Eles começaram a enrolar com os iranianos. Vocês têm que parar de construir mísseis balísticos, coisas assim. Olha, existe um tratado, cumpre o tratado. Se estão preocupados com os mísseis balísticos, então comecem uma nova negociação. Isso é o típico exemplo da disfunção americana. E é mesmo uma disfunção americana e é séria. Aí os iranianos dizem, bom, nós tínhamos um acordo. Por que vocês não cumprem o que foi combinado? Foram vocês que se retiraram. E o Biden fica lá, enrolando com eles, tentando fazer novas exigências como se fossem eles que tivessem saído do acordo. E esse é exatamente o tipo de diplomacia desastrosa, feita tanto por republicanos quanto por democratas, que a gente tem visto e que colocou o país em risco. Com certeza. E eu quero entrar nesse assunto, porque, para o benefício de quem está assistindo, você preparou uma apresentação para a gente que mostra alguns dos problemas relacionados ao reprocessamento. Você pode explicar um pouco disso e ajudar a gente, em termos simples, a entender o que realmente está acontecendo? Bom, deixa eu te dar só alguns dos pontos principais. Existem esses slides com as informações que estão disponíveis se as pessoas quiserem ver, então não vou entrar em todos os detalhes agora. Basicamente, estamos falando de cerca de 440 quilos de hexafluoreto de urânio a 60%, o que é suficiente, não para produzir apenas 10 bombas, mas entre 10 e 20 bombas. E eu vou explicar por que é assim. Então, estou revisando a minha estimativa anterior, que era de 10 bombas, para algo entre 10 e 20. E quem acha que não há diferença entre 10 e 20 bombas atômicas, realmente precisa sentar e conversar mais comigo. O motivo dessa revisão é que a estimativa de 10 bombas se baseava na ideia de que cada bomba atômica seria feita com 25 quilos de urânio altamente enriquecido. Esse é um padrão que foi estabelecido pelo Tratado de Não Proliferação. E tudo bem, ele serve para fins de avaliação burocrática. Mas não é preciso se a ideia é avaliar o que um país como o Irã poderia fazer. Porque o que o Irã poderia fazer é construir bombas usando um invólucro de urânio 238. Ou seja, você tem o núcleo,
que é de urânio enriquecido, e em volta dele uma esfera oca de urânio-238. Isso tem dois efeitos importantes. Primeiro, ele reflete os nêutrons de volta para o núcleo de urânio quando o material entra em estado crítico. E isso significa que é preciso menos urânio. Quando não há refletor, quando os nêutrons escapam da superfície do núcleo, são necessários 55 quilos de urânio para obter uma reação nuclear. Mas eu posso reduzir isso para 14 quilos se os nêutrons forem refletidos de volta. E a forma de fazer isso é com urânio-238. Agora é importante lembrar que o urânio-238 é um material muito denso, muito pesado. Uranium-238 is a very massive material. So it not only reflects neutrons back into the Então ele não só reflete os nêutrons de volta para o núcleo, o que faz com que seja necessário usar uma quantidade menor de urânio-235, algo como 14 ou 15 quilos em vez de 25 ou 55, mas também tem uma massa enorme que ajuda a retardar a desintegração do núcleo de urânio quando ele se torna supercrítico. E basta atrasar essa desintegração por alguns milionésimos de segundo para obter um rendimento muito maior, porque a reação nuclear descontrolada já está acontecendo. Então, além de precisar de menos urânio, você ainda consegue um rendimento mais alto, porque o refletor, ou tamper, com toda essa massa, impede que o núcleo se desmonte tão rápido. Ou seja, você tem dois benefícios com esse tamper. E se forem necessários apenas 14 ou 15 quilos de urânio metálico, dá para construir 18 a 20 bombas com esses 440 quilos, e não apenas 10. 19 or 18 to 20 bombs from this 440 kilograms, not just 10. So that's an insight. And again, Ted, let me just De novo, Ted, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, isso é do estoque atual, sei lá, de uns 400 e poucos quilos. Mas se eles começarem a seguir por esse caminho, dá para imaginar, e me corrija se eu estiver errado, que parte desse outro plutônio que eles têm, eles também começariam a reprocessar ao mesmo tempo, para chegar nesse mesmo nível. Isso daria algo como 18 a 20 bombas, mais ou menos, se eles tomarem essa decisão. Isso com urânio, certo? potentially, if they make this That's decision with to go. uranium, Is that right? not plutonium, uranium. You see, uranium has a Não é special plutônio, é urânio. problem. Veja, o urânio tem uma característica especial. Ele não se desintegra espontaneamente no nível nuclear. Então, quando eu junto esse material até formar uma massa crítica, não há risco de que nêutrons sejam introduzidos antes da hora e façam tudo se desfazer. O plutônio, por outro lado, tem vários comportamentos aleatórios. Nêutrons são gerados enquanto você ainda está tentando montar o dispositivo. Por isso é que é preciso usar aquela técnica muito mais complexa de implosão esférica. Então, o plutônio não representa uma ameaça imediata. Pode ser uma ameaça de longo prazo, se os iranianos decidirem usar plutônio para fabricar armas nucleares. Mas eles não precisam fazer isso. Ou seja, o problema do plutônio é real. So the plutonium problem is real, but it's in my view overstated. Mas, na minha opinião, isso é um pouco exagerado, porque o que as pessoas dizem é que o inimigo do bom o bastante é o melhor. E o bom o bastante é o urânio que ele já tem em mãos. Se você pode construir 20 bombas, para que precisaria de mais? Quer dizer, 20 bombas já é mais do que suficiente. E não só isso. Com as centrífugas que eles têm hoje, eles poderiam produzir algumas bombas por ano a partir de urânio natural. Então, se forem deixados em paz e forem forçados, e eu quero enfatizar essa palavra, forçados, pelos americanos a tomar a decisão de construir bombas atômicas. Eles não querem fazer isso. Vamos deixar claro, os iranianos entendem que se começarem a fabricar armas nucleares, vão acabar reduzindo a própria segurança. É por isso que eles não foram além desse ponto. Você pode explicar isso? Porque parece contraintuitivo. Se eles conseguirem bombas nucleares, a segurança deles diminui. Por que você diz isso? Why do you say that? Well, they have Saudi Arabia sitting across the Persian Bem, Gulf. eles têm a Arábia Saudita do outro lado do Golfo Pérsico. A Arábia Saudita já deixou muito claro várias vezes que se o Irã tiver armas nucleares, ela também vai ter armas nucleares. E o que muita gente não percebe é que a Arábia Saudita tem um entendimento com o Paquistão.
os sauditas financiaram o programa nuclear paquistanês. O Paquistão não tinha recursos econômicos para desenvolver sozinho toda essa enorme capacidade de enriquecimento de urânio que eles têm hoje. E houve um acordo informal entre a Arábia Saudita e o Paquistão de que se a Arábia Saudita precisasse construir armas nucleares, o Paquistão forneceria essas armas, se e quando essa situação acontecesse. Ou seja, a Arábia Saudita não precisaria começar do zero para ter armas nucleares. Saudi Arabia would not have to start from scratch to get nuclear weapons. They would very quickly be able to get nuclear weapons. Eles conseguiriam armas nucleares muito rapidamente por meio de um acordo prévio com o Paquistão. Os iranianos sabem muito bem disso. Eles não são ingênuos. Entendem que o que precisam fazer é evitar uma situação em que os sauditas recorram aos paquistaneses dizendo: agora precisamos dessas armas, agora temos uma ameaça que esperávamos não enfrentar. E os iranianos têm sido bem claros sobre isso. Eles já falaram publicamente a respeito. Se você ouvir o Mohammad Zarif, que negociou o acordo nuclear, o JCPOA, com os americanos, ele fala sobre esse tema. É um homem com uma compreensão muito profunda de segurança internacional e de tecnologia nuclear. Ele entende dos dois assuntos. É um cientista e engenheiro formado, uma pessoa extremamente competente, intelectualmente muito preparada. Very, very accomplished, intellectually accomplished individual. And he has made it clear. He said, and he's talked to people. E ele deixou isso bem claro. Ele disse e tem conversado com pessoas. Quer dizer, eu mesmo falei com um amigo meu que teve discussões diretas com o Zarif lá em 2015, quando ele estava visitando o Irã durante as negociações. O Zarif explicou para ele de forma muito eloquente por que o Irã não quer armas nucleares, mas também porque eles acham que precisam ter a opção de produzi-las caso cheguem a um ponto em que não tenham outra escolha. Então, a escolha deles é não construir armas nucleares. Eles não vão atacar Israel porque entendem que Israel tem um grande número de armas nucleares e que um ataque a Israel seria um suicídio nacional. Eles entendem isso. Eles são racionais. São mais racionais do que seus equivalentes americanos e israelenses. They are more rational than their American and Israeli counterparts. They understand these things. They understand that if they have Eles entendem essas coisas. Eles sabem que se tiverem armas nucleares, vão acabar levando a uma Arábia Saudita também com armas nucleares. E provavelmente um pouco mais tarde a uma Turquia com armas nucleares, talvez a estados do Golfo Pérsico com armas nucleares, e possivelmente até ao Egito, que tem plena capacidade de construir suas próprias bombas atômicas. Então eles sabem que estariam acendendo uma fogueira, uma explosão de proliferação nuclear ao redor deles, em países vizinhos. Por isso eles são racionais. Eles querem negociar. Ou seja, você tem um potencial adversário que quer negociar, que é sensato. Eles entendem o que é do próprio interesse deles. E tudo o que você precisa fazer é negociar com eles. E eu realmente não entendo. Mas o seu argumento é que se a gente não os pressionar, mesmo com essa segurança reduzida, eles ainda preferem isso a não ter segurança nenhuma. É essa a sua posição? Se a gente não deixar outra opção para eles em algum momento, veja bem, todo país tem uma estrutura política interna complexa. E a gente sabe que há pessoas dentro do Irã que acham que agora é uma boa ideia ter armas nucleares o mais rápido possível. Eu acho que eles estão errados. Acho que o Zarif também acha que eles estão errados. E o Abbas Araghchi, o atual primeiro-ministro, quer dizer, ministro das Relações Exteriores, desculpe, também acha que eles estão errados. E ele é uma pessoa racional, muito bem informada. Então vamos negociar. Se você empurrar os iranianos para uma posição em que pessoas como Araghchi e Zarif não consigam prevalecer no debate interno e o país acabar seguindo adiante para construir armas nucleares, todos nós vamos estar numa situação muito menos segura. O Irã, Israel, a Arábia Saudita, todo mundo vai estar muito menos seguro. Então, por que não negociar? Bom, e isso porque é o que faz sentido lógico e racional, especialmente num prazo bem curto. Falta muito disso nas esferas mais altas do governo e também no pensamento das elites ocidentais, não só dentro do governo. A situação política no Ocidente está totalmente fora de controle.
out of control. É sim. É só amadorismo em todos os níveis. Yeah, and that's what makes the next part here challenging too, because right now President Trump is, I think he's either on his way back or is now back in the United States from his visit to China. So now all the focus, which had been on Beijing and business deals, now returns back to here. And he was asked on Air Force One last night a bunch of questions about the Iranian situation, and now he is once again coming under the microscope that people are saying, are you going to have some kind of a negotiated deal? Are you going to just walk away? Or are you going to go back to the military front? Now, President Trump still keeps talking pretty militaristic about going back and either a love tap, as he calls it, or go back and finish the job, as some other people do. But in terms of even discussing... Mas, falando sobre essa questão, se ele deveria ou não fazer isso e o que isso poderia alcançar, tem algumas coisas sobre as quais eu queria ouvir sua opinião. Eu sei que você entende bem desse assunto, então queria sua resposta aqui. Primeiro, existe essa afirmação de que mais de 90% dos mísseis iranianos foram interceptados. Mas o relatório alerta que há uma vulnerabilidade crítica que está crescendo. Isso veio do Pentágono. O problema é que eles dizem que mesmo com 10% passando, a gente viu o resultado físico disso. Todos aqueles alvos atingidos na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes, especialmente em Israel, nas nossas bases e por aí vai. Mas você acredita nesse número de 90%? Do you believe that 90% number? I think it's ridiculous. It's totally ridiculous. In fact, Eu acho isso I ridículo. doubt. Totalmente ridículo. Na verdade, eu duvido. Eu tenho dito em geral 5%. Mas o que eu realmente tenho dito é que a taxa de interceptação dos mísseis balísticos não passa de 5%. E olha, eu acho bem provável que seja menos que isso. Talvez 2 ou 3%. E em que eu me baseio para dizer isso? Eu me baseio em dados reais, não é chute, não é, pensei um pouco, cocei a barriga, olhei para o céu e inventei esse número. O que eu devia fazer? Eu vou estar na Alemanha na semana que vem, não sei se dá para marcar algo em Berlim, mas eu preparei um vídeo que demonstra o que dá para ver. O vídeo foi feito para explicar o que está acontecendo. E eu tenho melhorado minhas habilidades com vídeos. Sabe, estou virando quase um especialista em vídeo. Becoming a video expert. And so I can stop. Então eu posso parar, sabe? Eu pego o vídeo, os eventos acontecem, e eu posso pausar o vídeo, mostrar em câmera lenta o que está acontecendo e discutir isso. E o que eu posso te mostrar é que nas operações em massa, e eu tenho vídeos mostrando várias delas, quase não há interceptações. O ponto útil dessas operações é justamente quando há interceptações, porque aí dá para ver uma. E como dá para ver toda a operação, dá para perceber que não há outras interceptações. Eu mostro isso para você, deixo tudo bem claro. Nos vídeos é totalmente transparente. E olha que o Pentágono faça o próprio vídeo com base nos dados. Tá tudo disponível, é domínio público. Então eu posso sim divulgar os vídeos, posso enviar para qualquer pessoa que queira reproduzir. E olha, que algumas figuras públicas ou pessoas que são amadoras, mas sabem trabalhar com vídeo, façam o que eu fiz. Eu ficaria feliz em incentivar quem quiser fazer isso. Se aparecerem com vídeos, com um bom conjunto de vídeos que queiram analisar, eu topo trabalhar junto. A única coisa que eu peço é um acordo simples. Eu dou o crédito para você, porque o vídeo não é meu, mas você me autoriza a mostrar os vídeos e o que vier depois. Se tiver gente interessada em fazer isso, eu fico contente em colaborar. Mas eu vou mostrar um vídeo básico que pode ser reproduzido por quem entende de vídeo e provavelmente vai fazer até melhor do que eu. Vamos com certeza colocar isso na agenda. Dá para fazer funcionar na semana que vem. Vamos sim trabalhar com você nisso. Mas eu vou estar em Berlim, então tem a diferença de fuso horário e a gente pode ver. Sem problema. Deixa eu te dizer uma coisa.
Não existe essa taxa de interceptação de 90%, não. E eles estão pedindo bilhões de dólares por novos interceptores Patriot, que nem conseguem fazer o trabalho direito. Então esse é outro ponto. Eu só acompanho as notícias, mas encontrei um artigo que dizia que eles querem 1.200 novos interceptores Patriot PAC-3. Isso é absurdo. 1.200 interceptores novos talvez consigam interceptar alguns mísseis balísticos, alguns poucos. E você gastaria, sei lá, 3 ou 4 bilhões de dólares nisso. Não é exatamente uma boa escolha para interceptar algumas dezenas de mísseis balísticos iranianos. Certo, deixa eu ver isso. Isso é sobre interceptações defensivas. Então, é um assunto importante. Sim, claro. É um assunto enorme, não só para essa guerra, mas para qualquer outra que a gente possa enfrentar. Com certeza. Mas agora eu quero olhar para as capacidades ofensivas, seja o JASSM, os mísseis de cruzeiro Tomahawk, o ataque MMS, qualquer um que você queira mencionar. E isso diz respeito ao que a gente pode fazer. Houve uma afirmação de que o lado iraniano ainda tinha algo em torno de 70% da capacidade. Isso saiu no New York Times, na CNN e em várias outras organizações. Eles disseram que a análise mostrava que, apesar do que a gente afirma, nós só tínhamos destruído cerca de 25 a 30% da capacidade de mísseis do Irã. Mas aí, no depoimento no Senado, o almirante Cooper disse que não, que na verdade isso não é verdade. Que a gente destruiu 90% da indústria de defesa do Irã, completamente. E eu sei que a gente já conversou aqui sobre essas chamadas cidades de mísseis, como eles dizem, que ficam dentro das montanhas. A gente atacou uma delas em especial. Sim, eu sei que ela foi atacada 7 vezes até o fim de março. Depois disso, eu não vi mais os números. Outra que a gente acompanhou foi atingida 22 vezes. E mesmo assim, eles conseguem colocar tudo para funcionar de novo bem rápido, porque os mísseis não conseguem atravessar. O que você acha dessa afirmação? Acho que o diagrama que acabou de ser mostrado é um ótimo resumo da situação. Então, vamos dar uma olhada nisso por um instante. Agora, claro, se esse diagrama estivesse em escala, os túneis seriam minúsculos em comparação com a montanha que aparece ali. Só isso já mostra que a área transversal que poderia desabar é muito pequena, porque os túneis ocupam um volume bem pequeno dentro daquela montanha. Então, quando aquelas bombas desenhadas no topo do esquema caem, praticamente não há lugar onde elas possam atingir que esteja exatamente acima de um túnel. Então, as chances de fazer qualquer coisa de verdade... Olha, eu não sei de onde esse general, esse almirante, tira as informações dele. Ele está dizendo que tem dados que provam isso? Ele não tem dado nenhum. Não tem como ele ter acesso a informações da nossa inteligência que mostrem que isso é verdade. Ele está simplesmente inventando. Sinceramente, eu acho que o almirante Cooper devia ser chamado para prestar contas e apresentar as informações, mostrar as provas do que ele diz ter, porque eu não vejo como ele poderia ter isso. E esse tipo de mentira, e eu estou falando de mentira dita por um militar que serve ao país, é inaceitável. Se um político quiser mentir sobre isso, é lamentável. Mas para mim, se entrasse uma nova administração que não fosse, sabe, do mesmo tipo, eu mandaria o Cooper embora junto com todo mundo que mentiu desse jeito dentro das Forças Armadas. São essas as pessoas que eu quero ver demitidas. Eu não quero que sejam punidos os soldados que tiveram coragem de dizer: não, senhor, eu não posso mentir sobre isso. Meu trabalho é defender o país. Se o senhor quiser que eu siga suas ordens, eu sigo. Mas isso não inclui mentir para o Congresso e para o povo americano. Procure outra pessoa. E sabe, Ted, mesmo que a gente não tivesse aqui a sua análise especializada, que já tivemos, e se Deus quiser vamos ter de novo na semana que vem, se a gente tivesse eliminado 90% da capacidade deles,
Então, primeiro, nunca teríamos chegado a um cessar-fogo. Teríamos terminado aqueles 10% que faltavam. A guerra teria acabado. O estreito estaria aberto e por aí vai. E o fato de nada disso ter acontecido, o estreito continua fechado, mesmo sem dados, já mostra o quão absurda é essa alegação. E ainda assim, lá está ela. A gente não pode contestar. Está ali bem na tela. What happened that led to this lying campaign by a soldier? I'm sorry to sound by a soldier who should know better. I'm really, it pisses me off, I must say. Right? But what resulted in this lying from a soldier who should know better is a leak that was published in the Washington Post of a supposed CIA assessment that concluded that the Iranians have 75% of their firepower still in place. Now, Arak foi citado dizendo que o relatório da TAI morta. Ele afirmou que eles têm 120% do que tinham antes do ataque. Agora eu não vou, enfim, não tenho a menor ideia se o Arak está certo ou não. I have no idea whether Aragchi is correct, and also I doubt the CIA report. E também, eu duvido que o relatório da CIA seja mais do que um palpite bem informado. Mas ainda assim, um palpite bem informado, sabe, 75% não me surpreenderia. 90% ainda funcionando também não me surpreenderia. E 120% a gente simplesmente não sabe. No fim das contas, a verdade é que a gente não sabe, e não tem como saber. Então essas estimativas, tipo essa de 75%, baseadas, sabe, só olhando para a tecnologia que a gente tem e para a tecnologia que os iranianos já implementaram, para mim, uma estimativa de 75% é bem plausível. Não é muito diferente do meu próprio palpite, mas é um palpite baseado no que a gente sabe. E a gente sabe que essas instalações são extremamente resistentes. Certo. Para atacar. A gente sabe, por exemplo, daquela instalação em Yazd que apareceu nas imagens e de uma ou outra parecida. Infelizmente, eu não consegui achar os dados que citei ontem. Ela já foi atingida 22 vezes e ainda está funcionando. E essa é só uma das 33 que ficam do lado do Golfo Pérsico, na região do Golfo de Omã, voltadas para frente. E isso nem conta as outras. Deus sabe onde mais. Então, no total, a porcentagem real deve ser bem menor, em termos da capacidade total deles. Mas como você disse, isso é segredo de Estado, e a gente não tem como saber os números exatos nem o que tem dentro de cada uma delas. Mas me diga se você concorda ou não, porque a minha avaliação é que, com base em tudo que você mencionou hoje, a capacidade técnica, a quantidade física de material processado que eles têm em vários locais, a dificuldade, ou até a impossibilidade, se é que dá para dizer assim, de eliminar todas essas cidades subterrâneas de mísseis, e a capacidade residual do governo iraniano, tudo isso torna qualquer retorno à ação militar impossível. Se não for suicida, certamente seria extremamente contraproducente. Porque isso poderia levar o lado iraniano a dizer: tudo bem, não temos escolha, agora precisamos ter um processo para bomba. Ou então vamos simplesmente lançar o resto dos nossos mísseis de longo alcance e usar boa parte dos nossos mísseis interceptores. E aí, mesmo ficando praticamente sem nada, ainda assim não conseguiríamos obrigá-los a fazer o que queremos. Seria uma perda de magnitude inimaginável. Então, como é que se enxerga isso, Urgent? Bom, um ataque reacenderia o que eu chamo de efeito social dos cabeças ocas. Existem cabeças ocas no governo dos Estados Unidos e existem cabeças ocas no Irã. E as cabeças ocas dos Estados Unidos querem resolver esse problema com uma ferramenta que não tem a menor chance de funcionar, então estão bloqueando uma solução. E as cabeças ocas do Irã querem seguir em frente e construir armas nucleares, mesmo sabendo que isso não é do interesse da segurança nacional do país. Então as nossas cabeças ocas alimentam as cabeças ocas do Irã. E se a gente atacar o Irã de forma séria de novo, isso vai fortalecer as cabeças ocas de lá, porque elas têm voz dentro do debate interno no Irã.
And sooner or later, people like Zarif Mais cedo ou mais tarde, pessoas como Zarif e Arakchi vão perder. lose that debate. E se eles perderem esse debate, todo mundo perde. Everybody, Quero deixar claro, todo mundo only the perde. Iranians, Não só os iranianos, mas também os sauditas, os países do Golfo Pérsico, os israelenses e os Estados Unidos. A gente vai ter uma grande onda de proliferação nuclear, que vai fazer com que todos esses países fiquem com a segurança nacional enfraquecida. Esse é o resultado. Eu chamo isso de efeito dos cabeças-ocas. that's the E se os cabeças-ocas nos Estados Unidos facilitarem a vitória dos cabeças-ocas no Irã, é exatamente isso que a gente vai ver acontecer. outcomes in Iran to win. That's what we're going to be looking at. That's the best. Essa é a melhor analogia que eu já ouvi. Então, obrigado por isso e obrigado também por tudo que você faz. A gente está animado e ansioso para ver o que você vai fazer na próxima semana, se der para ajustar sua agenda, ou na seguinte se não der. The following week, if We'll do it not, or the but I think- following. A gente vai fazer isso na semana seguinte, nos Estados Unidos, sim. Yes. yeah, one way É, de um jeito ou de outro, a gente vai chegar lá. Porque eu acho que, sim, as mentiras têm que parar. Yep, And and one way for it to at least E uma forma de pelo menos amenizar isso, sorry to sound so tough, desculpa se pareço duro, mas eu sei que você concorda comigo, is our officers é que nossos oficiais não deveriam mentir para o Congresso nem para o público. just no, I agree. Isso é simplesmente inaceitável. anybody who has Qualquer pessoa que lied tenha mentido para o público sobre assuntos tão importantes, estando numa posição de soldado, when they're in a não deveria continuar sendo soldado quando entra uma nova administração. soldier when É assim que eu penso. E todo soldado que foi demitido porque se recusou a mentir deveria ser reintegrado because he e deveria receber um pedido de desculpas. brought back in. And É isso que eu gostaria de ver acontecer. that's E eu espero que a gente tenha um novo presidente que não seja como o Biden, que corrija essa situação absolutamente absurda de abusar dos melhores oficiais das Forças Armadas, aqueles que têm integridade. Eu me sinto profundamente revoltado com isso. I really feel deeply angry about this. I can see that. Eu entendo. And that E é isso que o verdadeiro patriotismo do Amer em primeiro lugar representa. would look like if America. Bom, acho que nesse sentido eu sou uma pessoa do movimento MAGA. That perspective. Well, no, that's Não, isso é diferente. O MAGA é diferente de um verdadeiro patriota do movimento América em primeiro lugar. Quero deixar isso bem claro. Você é o tipo de pessoa de que precisamos mais. Então, muito obrigado. So thank you very much for coming on, Ted. Eu acho que a gente devia tratar muito melhor as nossas Forças Armadas. Os melhores do nosso exército são realmente excelentes. A gente tem pessoas muito boas lá. We have good people. Azang Haumchiktetschdiensing. Yeah, and I'm very A gente precisa se livrar desses palhaços e realmente dar poder para as pessoas boas que a gente tem. E olha, a gente tem muita gente boa. Eu quero ver isso acontecer. See that occur. very good. Thank you very much, and we will look forward to seeing you very Muito bem. Muito obrigado e a gente se vê em breve. E vamos nos encontrar hoje à tarde, acho que por volta das 2:30. Eu vou trazer uma atualização sobre onde estamos, tanto no campo diplomático quanto no militar, em relação ao que pode ou não acontecer a seguir na guerra com o Irã e o que isso significa nos dois aspectos. Então te espero às 2:30 no programa Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores porque não gostamos de encher você de propaganda. Eu pessoalmente não gosto disso. Então mostre um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse conteúdo para alguém de quem você gosta. like and send this to somebody you care about.